Olá, tudo bem? E eu estou mais uma vez aqui para dar uma aula para vocês, agora a parte 2 da nossa aula de hidrosfera, sobre hidrosfera, tá? E aí a gente vai começar mais para finalizar algumas coisas, né, sobre esse assunto, tá? Não tem como a gente deixar de falar, né, sobre alguns pontos que não foi possível apresentar na outra aula, tá? Então, a água em nosso planeta e em nós, né? Parte 2. Vamos prosseguir. A água, ela precisa se apresentar o que a gente considera de potável, certo? Para a gente, para ela estar, né, na forma potável, que a gente considera que ela está própria para o consumo, ela tem que apresentar algumas características importantes. Ela deve estar incolor. O que quer dizer isso? Ela tem que estar límpida, transparente, sem cor, tá? Inodora, né? Sem, né? Esse ela como se fosse ausência, né? Inodora, né? Odor, sem odor. Ela não deve apresentar cheiro algum e ela deve estar também na forma, ela deve ser insípida, ou seja, sem sabor, tá? Não tem que ter nenhum sabor. Então, assim, quando a água apresenta esses três critérios de qualidade, nós podemos considerá-la como potável, tá? E geralmente, quando ela está assim, é uma forma que que a água já passou por um tratamento, foi filtrada, e aí a gente consegue consumir a água nesse momento, tá? E aí, para a gente garantir essa água, né, potável, a gente vai fazer então todo esse tratamento para retirar os poluentes que presentes na água, tá? E aí a água que venha, né, daquele percentual que a gente viu na aula anterior, a água que chega para a gente, ela passa por um tratamento, né, uma estação de tratamento de água, tá? Aqui tá abreviado ETA, né? E ETA é a estação de tratamento de água, tá? E aí ela tem algumas etapas em que ela vai passando para ser tratada. Uma delas é a etapa de coagulação, né? A água chega bruta, né, de um rio, de um reservatório natural, e aí ela passa, então, ela recebe uma quantidade de sulfato de alumínio, e esse sulfato faz com que as partículas que estão ali se aglutinem, se condensem, fiquem juntas, unidas, né? E aí, quando a água passa, então, para a segunda etapa, a floculação, ao sair dessa represa, né, ela vai continuar o processo de aglutinação, né, de união dessas impurezas, tá? Nessa água que está se movimentando, vai continuar. E aí elas formam tipo flocos de sujeira, tá? Conforme ela vai passando, se movimentando, né? Ela vai se unindo, né? E formando flocos de sujeira, como se fossem assim. E aí o próximo passo é a decantação. O que que é a decantação? É um processo de separação de misturas, né? E aí ele permite que a parte de sujeira, né, fique um tempo a água parada ali, e a parte que está floculada da sujeira, ela vai decantar, ela vai se depositar no fundo desse tanque, tá? A gente observa muito esse processo de decantação, por exemplo, quando você faz aquele suco de caju, em que a polpa do suco, né, depois de um tempo lá guardado na geladeira, a polpa do suco desce para o fundo e aí fica aquela água transparente, quase transparente, né, em cima. Então, decantação, a gente na decantação pegaria, né, tem como separar, né, um processo que a gente faz essa separação e após essa separação a gente ainda faz outro método de separação para separar uma parte da outra. Então, uma parte primeira que a gente faz é a decantação, separando, né, a sujeira para o fundo, ela vai se depositar no fundo e a parte da água mais límpida vai continuar o seu caminho. Essa água, então, que vai continuar o seu caminho, vai passar por um processo de filtração,
Então são grandes filtros, né, de água que tem camadas, né, de seixos, né, que são pedras de rio, areia, com vários tamanhos dos grãos, né, os grânulos, né, tem vários tamanhos, até chegar também no carvão mineral. Então são vários tipos de filtros para a gente poder ter uma filtragem completa dessa água, tá? Ali, então, vão ficar praticamente retida todas as impurezas que a gente viu, né, de uma água bruta, né, que chegou bruta ali no início do processo. Aí, mais acontece que alguns micro-organismos que causam doença, eles podem estar nessa água. A gente tirou as impurezas mais grosseiras, mas e a parte de bactérias, micro-organismos, protozoários, ovos de vermes e entre outros? Então, o que vai acontecer? A gente faz um processo de desinfecção, tá? E essa desinfecção geralmente ocorre, né? Essa água ela recebe cloro, né? Para eliminar os germes nocivos à saúde, tá? E para chegar uma água com uma melhor qualidade, né, para a gente, né? Então é muito, né, utilizado nesse processo o hipoclorito de sódio, né? O cloro gasoso e o dióxido de cloro. Então fica bem ali cheia, nossa água contém muito cloro, né? Outra etapa ainda, ela recebe, além do cloro, ela recebe outro elemento químico, né? Ela sofre uma fluoretação. Esse flúor, a função dele principal é prevenir a cárie. Acredite, a cárie, tá? E a gente, o certo não era a gente ter tanto flúor assim na água. Tanto é que crianças, né, com abaixo ainda no período de formação dentária, aqui no Brasil a gente nem costuma indicar, né, os dentistas não costumam indicar a pasta com flúor, rica em flúor, justamente porque a nossa água, ela tem muito flúor. Então, assim, quando se ingere muito flúor na primeira infância, quando os dentes que ainda não saíram, né, não se apresentaram, né, eles ainda estão em formação, há assim, os dentistas evitam, né, em colocar mais flúor no dia a dia dessa criança para evitar a fluorose, que é aqueles branquinhos que tem no dente. E às vezes esse branquinho, se for uma quantidade grande, pode ficar amarelado. E aí fica a aparência que é feia, né? A pessoa parece que está com o dente estragado e não é. Foi muito flúor que entrou ali na formação daquele dente e acabou ficando daquele jeito, tá? Então, aqui no Brasil, geralmente os dentistas não indicam a utilização da pasta de dente em crianças em até mais ou menos com flúor, né? Em crianças até uns 3 anos. Isso também contribui para aquela indicação de que criança não deve comer açúcar até os 2, 3 anos, justamente porque uma coisa vai levando a outra, né? Além da gente tá atuando ali, modulando o paladar da criança, evitando que ela goste tanto assim de açúcar, como a gente foi acostumado, também tem essa questão, né, de não adição de flúor para evitar uma dentição toda marcadinha e também para evitar a cárie, né? Quanto mais açúcares, mais a possibilidade de formação de cárie, porque é um nutriente fácil, né, das bactérias usarem, enfim, e dá um problema ali no dente, né, causar cárie dentária, tá? Então, além nesse processo de fluoretação, ele também recebe uma correção do pH, para a água não chegar para a gente ou muito ácida, muito básica, ela recebe, então, cal hidratado, né? Carbonato de sódio, né? Justamente para a água chegar neutra, um pH neutro, né? A gente em outra oportunidade vai ter outra oportunidade para falar, para estudar exatamente sobre o pH. Mas pH a gente está vendo aí no dia a dia, a gente escuta falar uma coisa e outra de pH, que limão é bom, que regula, que é ácido e é bom para a nossa saúde, enfim.
Então, está relacionado aí ao pH, tá? Então, aqui a gente tem um esquema, né, de formação do tratamento de água, tá? Então, aqui tudo que eu falei, né, primeiro a represa, acontece o bombeamento para uma região onde ele vai receber, né, acontecer aquela aglomeração de substâncias, né, sulfato, cal, cloro. Tem aí o processo de floculação, decantação, filtração, que são várias camadas, né? Carvão, areia, cascalho, recebe ainda mais, nessa água recebe ainda mais cal, cloro, flúor, tudo isso para regular o pH, desinfectar essa água. Ela fica no reservatório final e desse reservatório passa para o reservatório dos bairros e será distribuída essa água tratada, tá? Mas e aí, essa água chegou na nossa residência, nós utilizamos. E o que é depois? Como é que a gente faz? A gente dá descarga, né? A gente tem um amiguinho ali usando o banheiro, né? Imagina a situação. Para onde que vai? O que depois que a gente aperta a descarga, para onde que vai esse esgoto? Para onde que vai a louça que a água suja da louça, né? Quando a gente toma banho, para onde vai essa água toda? Então, a natureza, ela é altamente capaz de fazer a decomposição de vários materiais. Só que a gente vê que no meio urbano é uma quantidade muito grande de pessoas ao mesmo tempo utilizando água e eliminando essa água em forma de esgoto, né? E aí tem produto de limpeza nessa água, tem além de resíduos de excremento, excretas, e a gente não pode devolver a água, né? Essa água em forma já de esgoto, do jeito que ela está, né? Que a natureza não ia ter uma vazão para poder eliminar todos esses resíduos que nós produzimos, certo? Então, como é que a gente faz, né, para poder devolver essa água para a natureza e minimizar os efeitos que nós causamos nessa água? A gente faz, então, um tratamento de esgoto, a gente trata esse esgoto, né? Então, todo o esgoto, seja o esgoto das residências e esgoto de indústrias, fábricas, eles precisam ser tratados, devidamente tratados, né? Então, acontece então um tratamento preliminar, né? Gradeamento, remoção de gordura, remoção de areia, né? Um outro tratamento primário, né? Que acontece também decantação, digestão do lodo, secagem do lodo, tá? Tratamento também, que é um tratamento primário, né? A mesma coisa, né? Que acontece nos anteriores, um tratamento biológico, decantação secundária e desinfecção, tá? Então, a gente tem a utilização, né, o tratamento de todo esse esgoto, né? Ele chega da cidade, então ele passa por um processo de gradeamento, né, para retirar as partículas mais grosseiras dessa água. Ele passa então por caixas de areia para retirar o máximo possível de resíduos, passa por um processo para retirada desse lodo, a água vai ser e continua passando até que ela passa por outros tratamentos, né? Às vezes um tratamento biológico também, enfim, até que essa água é desprezada de volta, né? Devolvida para a natureza, tá? A água, quando ela chega para a gente, como eu comentei, então, só a nível de curiosidade, algumas doenças que são causadas se a água não chega para a gente sem estar tratada, né? Então, pode acontecer da gente ter, né, alguns agentes etiológicos, né? Ou seja, causadores de doença nessa água, né? Uma dessas é o protozoário, que causa amebíase, né? Pode ter cistos, né? Cistos que são formas resistentes desse protozoário, que vem das fezes humanas de pessoas contaminadas. Então, pode estar presente aí nessa água. A esquistossomose, né? Que é direto em contato com a água, a pessoa vai tomar um banho
num lago contaminado e tem muito caramujo, e esse caramujo contaminado, né, com as larvas, né, as cercárias das que causam a esquistossomose, e aí as cercárias vêm e penetram na pele, diretamente na pele. Então a gente pode se contaminar ou ingerindo ou com o contato com a água, né? A ascaridíase também, a forma do contágio vai ser por forma de cistos desse verme, né? Um euminto, tá? E a giardíase, que também é um protozoário, pelo consumo, né, da água que está contaminada com os trofozoídeos dessa giardia, tá? Na verdade, os cistos, né, dessa giardia. Outras doenças, né, causadas, que podem ser causadas por vírus, né, no caso da hepatite A ou poliomielite, né, se dá pelo contato, consumo da água, né, sendo ingerida ou apenas do banho, tá? Tendo urina, né, e fezes humanas, por isso que é importante tratar. E doenças também causadas por bactérias. Então, aqui tem um exemplo, vou citar só o nome das doenças, tá? A meningoencefalite, cólera, leptospirose, febre tifoide, outras doenças que vão causar gastroenterites, a bactéria bacilar. Então, uma série de doenças a gente observa que se a gente não tiver um tratamento adequado da água que a gente consome, a gente pode vir a desenvolver, tá? Pelo consumo impróprio de água imprópria, tá? Então, a gente já aprendeu que a gente não deve consumir a água que tenha cheiro, que tenha sabor ou cor. Ela deve ser insípida, inodora, insípida e incolor para estar própria para o consumo, tá? A poluição, né, da água, então, ela pode levar, né, a uma alteração, né, desse cheiro, da cor e o sabor da água, tá? E essa poluição da água, né? A água tem que estar própria para o nosso consumo. Mas a gente pode poluir a água. A gente faz muito isso na nossa utilização, infelizmente. Nós fazemos isso. E aí, o que a gente tem que. O que vai causar, né? A decomposição de matéria orgânica lançada nos rios. Animais, plantas apodrecidas podem alterar o cheiro da água. O esgoto, óleo queimado, produtos de limpeza, detergentes, são muito nocivos para muitos animais que vivem nos rios e lagos, tá? A cor, né, escura acinzentada, quando ela tem, né, um aspecto leitoso ou escura acinzentada, né, corre risco de ter restos industriais. Então, indústrias que lançam seus dejetos na água, né? Então, vai estar poluindo também a água, né? Aí a gente observa que é uma turvação, né? Uma alteração da turbidez da água, tá? Então, são coisas que tem como a gente observar se a água está ou não poluída, né? E aí, alguns requisitos químicos que a gente observa, né? Sob o ponto de vista químico, alterações na potabilidade da água podem ocorrer devido à presença de tóxicos como chumbo, cádmio, arsênico e metais pesados como mercúrio. E esses elementos são bem danosos para a nossa saúde e também para a saúde do meio ambiente, né? Das espécies animais e vegetais que vivem nesse ambiente, tá? Podem ter questões, né, de requisitos biológicos. Então, ela pode ter organismos patogênicos, tá? Que são causadores das doenças, como eu mencionei anteriormente. Né? Então, a gente usa a água para várias situações no nosso dia a dia. Para nossas questões domésticas, né? Em questões industriais, no meio rural, irrigação de plantas, criação de animais. E toda essa parte faz com que haja produção de restos, de poluição também da água, né? Com toda essa utilização, né, a água é em parte aproveitada e em parte da origem de diversos resíduos, né? Ela é um solvente universal, então ela acaba
também participando da produção de resíduos. Em quantidades pequenas, ele pode ser decomposto pela ação de micro-organismos. Então, nós temos na natureza micro-organismos que realizam a decomposição, como fungos, bactérias, tá? Eles vão decompor a matéria, principalmente matéria orgânica morta. Mas, infelizmente, a quantidade de produtos poluentes que nós produzimos não tem como a natureza fazer na mesma essa conversão desses produtos na mesma velocidade em que a gente produz. Então, por isso que é importante a gente sempre tentar reduzir a quantidade de poluentes que nós produzimos, reduzir o nosso lixo, reduzir o nosso consumo, reduzir o que a gente joga na natureza, né? Então, há vários métodos, né, que a gente pode, formas de a gente descartar o lixo para poder evitar que essa água, que haja uma poluição da água e também poluição do solo, né? Mas aqui, como a gente está falando da água, principalmente, a gente vai ver aqui uma contaminação das bacias fluviais, das costas, né? E aí a gente pode acabar, com essa poluição, acabar impedindo aí que a natureza, né, consiga reverter essa situação, tá? Então, se a gente for resumir, né, os responsáveis pela poluição da água, né, somos nós, né, e aí torna-se, no caso, a vida, né, imprópria para a vida, né, vegetal e animal, e até para a gente mesmo. Então, acidentes marítimos também são grandes causadores de poluição, né, quando envolve petróleo, óleos, né, ausência do tratamento de esgoto, seja ele doméstico ou industrial, então é uma questão importante para a poluição da água. Os agricultores que utilizam fertilizantes agrícolas, né, eles vão ser levados, né, através da água da chuva, vai descer o lençol freático, vai chegar no rio, e aí isso vai acabar gerando uma série de questões de saúde para os seres vivos, para os animais, para os vegetais. Não importa, todos seremos afetados, porque um peixe que come, que recebe um produto industrial que chegou até ele pela água, a gente vai comer a gente está no topo da cadeia alimentar, e a gente vai comer esse peixe contaminado, e isso vai causar mal para a nossa saúde também. Então, tudo que a gente faz de ruim para, nesse caso, né, que contribui para a poluição da água, a poluição do solo, de certa forma vai voltar para a gente, né? A água tem o seu ciclo, a gente viu na aula passada. Então, se a gente faz, se a gente não faz por onde, não tenta corrigir, diminuir diminuir essa sobrecarga, né, na natureza, né, da nossa poluição, esses efeitos ruins vão retornar para a gente, tá? Então, aqui ainda tem outras questões, né, compostos inorgânicos, né, que são lançados, né, principalmente através da produção industrial, tá? Então, poluição por mercúrio, provocados por garimpeiros que buscam ouro. Então, a gente vê várias situações em que a gente contribui para a poluição da água. A água, então, a gente continuando a falar sobre a água, a gente falou sobre como a água é ideal para o consumo, como a gente trata a água para poder consumi-la, como a gente trata o nosso esgoto para poder evitar de poluir. A gente viu algumas possibilidades, né, de contaminação de doenças causadas pela água, e ainda vimos também que a poluição é ruim, né, para a gente, para o meio ambiente e para todos que habitam nele, certo? E a água, ela tem propriedades especiais, né? E aí eu estou citando algumas aqui para vocês. A água tem a questão da tensão superficial. Quem nunca viu um mosquitinho pousado sobre a água, né? Justamente pousadinho, paradinho em cima da água. Ele tem a questão, a água é como se ela formasse uma lâmina e aí ele consegue repousar ali, tá?
Então, é a propriedade que faz com que a superfície da água se comporte como se fosse uma película muito fina e elástica. Ela permite formação de gotas de água, né? Então, você vê a gotinha de água caindo, né? Quem nunca deixou o filtro enchendo o copo e aí percebeu que a água conseguiu ir além do nível do copo? E ela vai fazendo como se fosse uma barriguinha antes dela começar a entornar, não é verdade? Então, é graças a essa capacidade de tensão superficial que ela possui, formando essa película fininha e elástica, né? É uma questão que a gente vai ver mais a fundo mais à frente, mas já quero colocar aqui para vocês. A capilaridade, né, a capacidade de condução sobre fibras e vasos muito finos. Quem nunca brincou de pegar um papelzinho fechado e colocar na bacia de água, e aí daqui a pouco aquele papelzinho vai abrir. Ah, se você nunca fez esse teste, você pode fazer esse teste em casa. Você pode muito bem. Faz como se fosse um triângulo ou uma florzinha, né, dobradinha. Escreve uma mensagem ali legal para alguém. Aí dá o papelzinho, pega uma bacia, um pratinho com água, dá o papelzinho na mão da pessoa e pede para ela botar na água. Daqui a pouco aquele papel se abre e a mensagem é exposta. Faz isso, faz isso. Você vai gostar dessa experiência. É bem fácil, né? E é bem divertido você fazer a gente poder perceber essa capacidade da água subir pelas fibras, né? Essa capacidade da capilaridade, tá? Ela tem uma capacidade de dissolução, né? O que significa isso? A água ela é considerada solvente universal. Por quê? Ela consegue dissolver muitas substâncias, muitas substâncias. Então como é que a gente percebe, né, a questão do solvente, do que é soluto? Seria assim, uma quantidade de sal num copo de água, ou melhor, uma quantidade de açúcar num copo de água. Quando você coloca uma quantidade exata de açúcar, você coloca na água, mexe bastante, e você vê que não sobra nada no fundo. Porque você botou uma quantidade certinha, né? De soluto, no caso, o açúcar, e no solvente, que era a água. Então, ela tem a capacidade de dissolver muitas substâncias, tá? Então, de acordo com a solubilidade, que é a capacidade da substância em se dissolver, as substâncias são classificadas em solúveis, quando se dissolvem, ou insolúveis, quando não se dissolvem. Sim, tem substâncias que não vão se dissolver na água, tá? Então, ela é considerável insolúvel. Mas a gente tem um grande número de substâncias que se diluem na água, tá? Então, nós vimos várias questões aqui sobre a água. Não tinha como fazer tudo em uma aula só. Era possível até eu dividir mais ainda, falar de cada um desses conceitos separadamente. Ainda tem assunto para falar sobre água, mas eu passei o mais básico possível para vocês nesse momento. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Muito obrigada por vocês participarem desse momento, tá bom? Beijão, fiquem com Deus.